dia. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Mãe Santíssima. Lembrarmos que estamos no pronto-socorro espiritual e que os nossos prontuários estão abertos, tá? Que nós consigamos olhar para a gente com muito carinho, com muita coragem, para entendermos o que precisamos mudar em nós. Que todos aqueles irmãos desencarnados que foram tragos para cá possam de alguma forma serem acolhidos, esclarecidos e que suas dores, suas angústias, suas aflições podem ser abrandadas, assim como as nossas. Que nós possamos ter indulgência com nós mesmos, com os outros, e que o nosso pensamento se desligue de tudo lá fora e que a gente possa se harmonizar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Vamos para a oração pelo amor da Irmã Sufô. Senhor, estamos exaustos devido aos caminhos tortuosos que escolhemos seguir. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos rumos novos. Ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso, te rogamos que supra nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Amplia-nos o discernimento no uso do equilíbrio, com quantos fortalecem com amor tua participação em nossos passos. Jesus, ensina-nos o amor para que vivamos no coração os sublimes sentimentos que há muito louvamos na palavra e esquecemos ou não sabemos como aplicar. Permita-nos aprender a gostar da vida e amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação na obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nesta hora, de nós receba, hoje e sempre, a gratidão de quantos te devem, tanto por receber mais que merecemos do teu inesgotável amor. Obrigada, Senhor. Irmã do Fogo. O evangelho que nós vamos, a parte do evangelho que nós vamos nos basear hoje, é lá no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, no item 16, dentro das instruções dos Espíritos, a indulgência. Espíritas,
Queremos hoje falar-vos da indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, mas apenas conselhos quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós que censurais não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitareis os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. É uma mensagem de José, um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Esse texto da indulgência, José ele fala de uma forma muito carinhosa, mas ao mesmo tempo ele traz observações muito pontuais, né? Porque aqui ele fala uma frase de como nós deveríamos fazer, que era assim, ó: sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Na maioria das vezes, nós somos muito rigorosos com os outros e muito indulgentes com a gente mesmo. Porque, às vezes, diante das nossas atitudes que são contrárias às leis de Deus, nós passamos a mão na nossa cabeça. A gente sempre encontra uma justificativa e uma desculpa para as nossas atitudes. Mas, perante a atitude do outro, nós somos muito rigorosos. A gente faz o contrário. E quando ele fala para nós sermos rigorosos conosco mesmo, não é que nós sejamos duros no sentido de não acolher aquilo que a gente sente e que a gente pensa, mas que é para que a gente seja rigoroso e tome consciência sobre aquilo que a gente pensa e faz que é contrário às leis de Deus. É isso que ele pede. Quando a gente fala de indulgência, a gente tem construído dentro do estudo a questão da construção de valores para a gente chegar na construção de virtudes, né? Nós nos habilitarmos nas virtudes.
A indulgência é uma virtude. E a indulgência, ela envolve várias outras ações. Ela envolve tolerância com o outro, ela envolve paciência, ela envolve compreensão, ela envolve compaixão. É uma virtude que envolve todos esses outros sentimentos e valores. E é muito importante a gente analisar o nosso comportamento perante a nós mesmos e o outro. Porque sobre a indulgência tem uma historinha que está num livro infantil, daquela coleção, não sei se alguém aqui já teve contato, né? Da coleção da Turma da Mônica, que é as histórias do Chico Xavier, contado pela Turminha da Mônica. E aí tem uma passagem lá que é sobre a indulgência, que um dos personagens na historinha estava desenhando na parede, escrevendo na parede, rabiscando a parede. E aí um dos outros personagens olha e fala assim: nossa, ele está rabiscando a parede, ele não pode desenhar na parede. E o outro chega perto e fala assim: realmente, mas a gente pode ensinar para ele aonde ele pode desenhar. E aí ele chega e fala assim, se não me engano, acho que era o Cebolinha que estava desenhando. Ele fala assim, a Mônica chega e fala assim: Cebolinha, vamos, ao invés de você desenhar, porque seu desenho está ficando tão bonito aí na parede, só que aí você não tem como guardar esse desenho. Porque na hora que chover, a parede molhar, o desenho vai sumir. Mas vamos desenhar no papel? Porque no papel, você, além de poder desenhar e ficar nesse desenho por mais tempo, você vai poder guardar esse desenho também. Então é uma historinha muito simples, mas que reflete a nossa atitude sobre a indulgência. Porque em momento nenhum, o reflexo foi de repreender por estar desenhando na parede. E às vezes, quando nós vemos uma outra pessoa, que é um irmão nosso, criatura de Deus como nós, a nossa primeira tendência é repreender quando a gente vê a pessoa no erro, na queda. É a gente chegar e apontar o erro. E falar com a pessoa de forma repreensiva. E é o que vem falar no texto, que se assim nós precisarmos falar com essa pessoa que está cometendo uma atitude que está equivocada, que nós possamos fazer isso de forma velada, ou seja, que não seja na frente dos outros, que não seja de forma a diminuir o outro. Porque quando nós fazemos isso, principalmente a gente corrige o outro de forma rigorosa, na frente dos outros, principalmente, às vezes a nossa intenção não é realmente auxiliá-lo, porque a gente está vendo que ele está errando. A nossa intenção é diminuí-lo perante os outros e nos colocarmos maiores do que o outro, do que ele, como se a gente não cometesse erro algum. E se a gente parar para pensar, nós temos um Pai maior, que é o que fala aqui no texto também. Ele nos conhece em todas as nossas capacidades e nossas dificuldades. E em momento nenhum Deus nos repreende dessa forma, mesmo Ele sendo maior do que todos nós. E nós vamos estudar hoje, inclusive no texto do Emmanuel, no Reforma Íntima, a questão de que a falta de indulgência em nós, para conosco mesmo e para com os outros, gera em nós um comportamento de julgamento. Porque ao invés da gente olhar o outro num momento de equívoco, de erro, de queda, e auxiliá-lo, assim como Cristo faria, a gente julga. E aí nós vamos entender os reflexos disso e o que a gente precisa de se olhar e se enxergar para a gente construir essa virtude da indulgência em nós, nesse processo da reforma íntima.
para si mesmo. Ok, eu estou falando de mentir para o público. É ruim. Mas você quer ver uma pior? É mentir para si. A gente faz isso? Faz. São os mecanismos de defesa do ego, compensação, etc. Você está mentindo para si mesmo, tá? Então você tem o ego aqui, o superego e o id. Eu estou fazendo uma metáfora com a psicanálise, ok? Então, tem alguém que você não pode deixar sair, certo? Não é para você mesmo que está mentindo? Então você não pode olhar ele no espelho, pode? Então você vai fazer o quê? Reprimir. Reprimir fortemente. Quanto maior a diferença entre o eu externo e o eu que se reprime, o que acontece? Maior pressão, tá? Quanto tempo você consegue manter? Qual é o sintoma dessa mentira interna? O principal sintoma chama-se neurose. Ela não fala, mas é neurose. O que é isso? Você está pressionando. Ele quer sair e você não deixa nunca. O que acontece? Ele vai ganhando força. Ele pode tomar o controle? Não, não pode, porque você está firmemente segurando. O que ele faz então? Passa através. Principalmente nas coisas que você não consegue controlar. Então, eu quero reprimir alguma coisa e eu começo com tiques nervosos. Lembra? Compulsões. É a manifestação. Ele está gritando, eu vou sair querendo ou não querendo. E olha só, se você continua reprimindo, eu vou colocar você numa situação tal que vai ser impossível você negar a minha existência. É uma pessoa que está prendendo dentro de uma gaiola e ela vai tentar te colocar no ridículo. Ele vai fazer você sofrer a tal ponto que ou você reconhece a minha existência ou eu destruo você. Quem é seu inimigo? Nós mesmos. Então a neurose são esses sintomas que ficam vazando. Pequenas compulsões, coisas que você não consegue controlar. E elas vêm nas entrelinhas. É a net. Aquilo que o sujeito... É a net. É. Aquilo que o sujeito não pode falar, ele grita por todos os pontos do seu ser. Lacan. Essa é a necessidade da reforma. Essa é a necessidade da gente se conhecer. Essa é a necessidade da gente saber o que a gente está fazendo com a gente e com o outro. Aqui no Evangelho, quando ele fala assim, ó. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clameis em altas vozes, anatema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Temos um lugar dentro de nós que só Deus sabe que ele existe. Porque nós não falamos. Porque nós nos julgamos. Nós não temos indulgência conosco mesmo. E esse lugar de indulgência não é só com o ato alheio, com o olhar do outro, é o olhar comigo mesmo. No Reforma Íntima, vem dizer assim, ó.
aglutinação de forças de defesa contra a rotina mental dos reflexos do mal em nós. Todavia, somente a edificação da personalidade cristã fértil, de qualidades morais nobres, permitirá a paz interior e o serviço de libertação definitiva para além da morte corporal. Por essa razão, entre os seguidores da mensagem espírita, urge difundir noções mais lúcidas sobre o nível de comprometimento a que devem se afeiçoar todos os seus aprendizes. Apenas evitar o mal não basta. É imperioso fazer todo o bem ao nosso alcance. A reforma de profundidade exige devoção integral aos deveres da espiritualização onde quer que estejamos, criando condições para vivências íntimas que assegurem revoluções afetivas, revitalizadoras e motivadoras, a rumos mais vastos na ação e na reação. É a criação de condicionamentos novos e elevados. Só fazendo uma observação, até no momento em que a gente estava comentando sobre a indulgência, a gente falou do comportamento, das vezes a gente ser muito indulgente com a gente mesmo e ter um olhar muito crítico e severo perante o outro, muito rigoroso perante o outro. Mas, às vezes, existe um outro reflexo que é o seguinte: o mesmo olhar que a gente olha o outro, a gente se olha também. Então, se nós formos muito rigorosos com os outros, assim nós seremos com a gente também. É um reflexo, tá? Esses dois caminhos podem acontecer. Diante do Evangelho e dessa observação do texto, a gente fez algumas perguntas para vocês se situarem internamente. Isso que me incomoda no outro também existe em mim de alguma forma? Porque tem coisa que a gente não admite que tem na gente. A gente olha o que o outro está fazendo, irrita profundamente, coisa que a gente quer até não conviver. E a gente acha que o problema é do outro. Então a gente precisa ter a humildade e a indulgência com a gente mesmo para reconhecer que isso faz parte de mim, sim. Em quais situações eu perco minha paz com mais facilidade nas minhas convivências? Aquilo que eu não tenho controle? Aquilo que eu não sei lidar? Como que é? Aquilo que o outro fala, que dentro de mim tem uma ferida e eu julgo ele? Como que é? Que lugar que a gente está aí, em relação a isso? O que eu preciso transformar em mim para não sofrer com aquilo que vem do outro? Eu tenho essa noção interna? O que eu preciso mudar em mim? O que eu preciso aceitar em mim? O que eu preciso transformar? Ali numa reforma íntima, fala, repete, por favor, Cássio. O escopo da conduta também. Contenção é a aglutinação de forças de defesa contra a rotina mental dos reflexos do mal em nós. Todavia, somente a edificação da personalidade cristã fértil, de qualidades morais nobres, permitirá a paz interior e o serviço de libertação definitiva
para a lei da morte corporal. Essa parte é das noções. Não, essa aí, depois veio das noções. Aí o que acontece? Lá no vídeo da NET, quando a pessoa sente a neurose, que de alguma forma aparece de várias formas, de tique, de compulsão, é conflito. Tá? É um conflito. Qual que é a forma que você vai sarar isso? Só no Cristo. Só no Cristo. Porque nós vamos procurando formas dentro da gente de interesse pessoal, de manter nossas máscaras, e a gente vai fortalecendo isso. Porque a gente não quer falar pra gente a verdade. A gente fica mentindo. E aí a gente procura a porta larga, né? Procura convivências que tem a mesma afinidade moral que eu estou ali no momento. E o Cristo vai ficando. E o Cristo vai ficando. E você vai se adoecendo. Você vai se adoecendo até o ponto que grita. E isso aparece onde? Nas relações. Na convivência. Seja no lar, seja no trabalho, seja... Primeira defesa que temos é projetar nossa sombra no outro. Primeira. E o que acontece? O julgamento. Cada um de nós estamos num lugar evolutivo. Cada um de nós estamos num processo de amadurecimento espiritual. Cada um de nós temos as nossas feridas. Então nós precisamos cuidar de nós e ser indulgente com o outro. E é por isso que atualmente as neuroses têm gritado. Só pra gente trazer um exemplo prático dessa vivência, assim, como que isso acontece na prática? Às vezes a gente olha uma pessoa que até então traçou um caminho na vida dela que a gente achou que era errado. Que é uma pessoa meio perdida na vida, vamos dizer assim. E aí hoje eu vejo a pessoa fazendo algumas coisas muito diferentes do que ela fazia lá no passado. E aí eu olho para aquela pessoa, eu viro para ela e falo assim: como que você consegue, às vezes eu não falo, mas eu penso, como que você consegue fazer tudo isso que você faz hoje? Você tinha tudo para dar errado na vida? É assim que acontece na prática. Sabe nessa hora o que eu fiz? Eu olhei para uma pessoa que na minha percepção tinha tudo para dar errado e que por algum momento ela despertou e começou a fazer diferente. E eu, que sempre me julguei melhor do que ela, hoje eu não faço metade do que ela faz. E aí eu pego a minha incapacidade e projeto nela. É assim que a gente faz na prática. Nossa, aquela pessoa, parece que ela está sempre disposta, né? Ela está sempre
feliz, assim, uma pessoa que se relaciona bem com todo mundo, é falsa, né? Porque não existe ninguém que fica bem desse jeito e consegue conviver com as pessoas dessa forma. Eu projetei a minha inabilidade de conviver com as diferenças e projetei no outro. Porque o outro também tem... Eu tenho que trazer ele para o meu nível. Eu não posso procurar me habilitar emocionalmente para eu também agir dessa forma. Então é assim que essas projeções, esses julgamentos acontecem. E no momento que eu vejo uma pessoa cometendo um erro, ao invés de eu auxiliá-la, se eu já tiver recurso para isso, o que eu faço com ela? Eu passo por cima dela. Eu piso nela. Porque eu projeto nela o medo de existir uma pessoa melhor do que eu. Que na minha cabeça eu sou muito boa. É isso que a gente faz nas nossas relações, na convivência. É isso que a Betânia comentou, que a gente observa esses nossos comportamentos é justamente na convivência. É assim que a gente faz. Só que agora está chegando um momento, energeticamente, que a gente já não está conseguindo mais esconder essas coisas. Porque a gente sempre teve uma ilusão de que a gente consegue controlar. E a gente consegue controlar, assim, muito pouco. A gente não tem muito controle sobre as coisas que a gente acha que tem. E essas coisas estão agora transbordando. E aqui no texto ele fala sobre essa libertação, porque é uma libertação do espírito isso. Quando eu aceito e reconheço tudo isso que existe em mim e que eu bloqueio porque eu acho que é errado ou é feio eu sentir. E aí, enquanto eu continuar achando que é feio, eu tentar esconder, jogar isso para debaixo do tapete, assim, sabe, no nosso coração, a gente fica nesse conflito. Porque a minha identidade espiritual não é a mesma identidade que eu transpareço aqui no corpo físico. Só que a gente precisa de lembrar que todos nós um dia vamos desencarnar e a gente vai deixar esse corpo físico aqui, que é o que a gente consegue bloquear. Não deixa transparecer. E na hora que a gente desencarnar, a gente vai estar despido de um corpo físico. E tudo isso vai aparecer. A gente queira ou não. Então é justamente essa questão, essa construção dessas condições morais na reforma, né? Assim como o corpo não extirpa partes adoecidas, mas procura harmonizá-las ao todo, a alma procede seu crescimento dentro do princípio de reaproveitamento de todas as experiências infelizes. A gente foi criado de uma forma que a gente não podia errar. Porque toda vez que a gente errava, o que acontecia com a gente? A gente era repreendido, não era? Isso acontece na nossa infância, tá? Não estou falando que o pai e a mãe estão errados, não é isso não. Pula essa parte. Mas é da cultura. A gente erra, o que acontece? Parece que aconteceu uma Segunda Guerra Mundial. Erramos. E aí a gente é repreendido, não é? E até hoje a gente cresce achando que errar, a gente vai ser repreendido de alguma forma. Tanto que na nossa cabeça ainda a gente acha que Deus castiga, não é? Nós vamos ser punidos por Deus, não é assim às vezes na nossa cabeça? Vamos falar de Deus. Vai falar? De Deus. Esse lugar de Deus punitivo é tão sério. O Deus que pune, o Deus que me deixa de castigo, o Deus que me tira, o Deus que não faz nada por mim, que eu sou injustiçado, que nós, pela crença, acreditamos nisso,
cria um bloqueio mental tão grande com a gente mesmo, que leva a gente ao autoabandono, tá? E quando nós desconstruímos esse Deus injusto, esse Deus punitivo, esse Deus que não é Deus, e construímos em nós uma ponte com Deus de infinita bondade, justo, todas as qualidades lá da pergunta número 1 do livro dos Espíritos. O que é Deus? Isso move uma conexão energética dentro da gente, que a gente se conecta com todas as coisas boas que tem no nosso espírito. E quanto mais a gente se conecta com esse Deus Pai, que acolhe, que é bom, que é justo, mais eu vou ter ferramentas e oportunidades para chegar cada vez mais perto dele. Nas relações, no trabalho, enfim, em tudo aquilo que eu estou vibrando com a energia de Deus. A gente personifica Deus, né? A gente traz Deus para nossa categoria. Porque quem põe de castigo, quem pune, é a gente, né? E aí a gente acha que Deus é igual a gente. E ele não é igual. Ele é o Criador e nós somos a criatura. É o primeiro exercício de humildade que a gente tem que fazer isso. E entender esse processo de que o que eu sinto hoje, o porquê eu sinto, o que me levou a sentir isso, pode ser que a gente vai reconhecer que é por inveja, pode ser que a gente vai reconhecer que é por raiva ou por ódio, por esses sentimentos que a gente dá uma conotação muito negativa e pejorativa a eles. Mas eu preciso de entender que naquele momento eu posso estar errado. E eu preciso aceitar isso. A partir do momento em que nós começarmos a fazer esse exercício de que nós, enquanto seres evoluindo ainda, imperfeitos, né, em evolução, no grau em que nós estamos, a gente ainda aprende muito errando. A gente erra, aí a gente aprende. Aí a gente acerta de vez em quando também. Mas é um processo de aprendizagem ainda. E a gente precisa de aceitar isso, que a gente ainda vai errar muitas vezes para poder aprender. Quando nós começarmos a fazer esse exercício de forma consciente, nós vamos começar a evoluir e a gente vai sair de uma lei, que é uma lei universal aqui para o nosso planeta ainda, para a nossa condição, que é a lei de causa e efeito. A gente vai sair desse ciclo. Só no dia que a gente aprender, a gente aceitar isso. Porque a partir do momento em que a gente aceitar essa nossa condição, nós vamos entender que as nossas atitudes e os nossos aprendizados não precisam de ser através da dor. Eu não preciso de ser, na nossa mente, né, teoricamente castigado para aprender. Eu não preciso de sentir dor para aprender. Eu não preciso de ser abandonado, eu sentir a dor da solidão para eu aprender. Eu vou começar a pautar as minhas atitudes e os meus aprendizados no amor. E como é que a gente vai fazer isso? É no momento em que eu olhar um irmão meu no erro, na queda, no momento de queda, eu olhar para ele como criatura, assim como eu,
que naquele momento, às vezes, eu vou estar ali como um instrumento de Jesus para auxiliá-lo e eu me doar por completo naquele momento. Sem passar pela minha cabeça nenhum pensamento de julgamento do porquê que aquela pessoa teve aquela atitude equivocada. E eu parar e pensar que poderia ser eu, fazendo a mesma coisa ou pior. E que eu não tenho o direito e a condição de julgá-lo. Porque Deus não faz isso comigo. Quem sou eu para? Nesse momento, eu aceitei tudo aquilo em mim também que eu acredito que não é viável ainda. E aí a gente vai começar a sair desse ciclo, porque a nossa compreensão, o nosso entendimento vai estar diferente. Eu não vou olhar para o outro e falar assim, ele está passando por isso porque ele mereceu, bem feito. Quem mandou ele fazer do jeito que ele fez? Porque é assim que a gente faz. É assim que a gente faz com a gente. A gente olha pra gente e fala assim, eu devo ter pregado chiclete na cruz, para eu estar passando pelo que eu estou passando. A gente faz isso com a gente também. Por que eu não vou fazer com o outro? Então é essa diferença no olhar que vai fazer com que a gente comece a se enxergar os nossos defeitos, enxergar as nossas dificuldades e não se abandonar. E aí o que eu vou refletir no outro não é a minha sombra, mas são os meus aspectos de luz que eu vou projetar no outro. Não vai ser o meu julgamento que eu vou projetar no outro. É a minha luz que eu tenho que eu vou projetar nele. Que eu vou acolher, eu vou compreender. Eu vou usar de paciência, de compaixão. Assim como eu gostaria que usassem comigo também, né? Todo mundo tirou um papelzinho aí, né? Sim. Esse texto é do livro Algo Mais do Emmanuel e ele chama Paciência e Segurança, tá? Ele é bem legal. E aí eu quero que cada um se sentir à vontade, falar, o meu número é 1, número é 2, número é 4, pra gente fazer as reflexões e depois ler o texto inteiro, tá bom? Alguém quer falar o número? 6. 4? Além. É o pai que exige a regeneração imediata de um filho, que ele próprio entregou à dissipação e à leviandade por muito tempo. 6. Com todos esses casos, terás, incluindo talvez familiares queridos, que se mostrem incursos nesses quadros da pressa, a traduzir-se em perturbação. Lembra-te-ás, porém, de que a ansiedade só por si não serve a ninguém. 7. A aflição inútil quase sempre apenas consegue mentalizar alucinações suscetíveis de piorar quaisquer problemas, já de si mesmo graves e complicados. 3. Ali é o amigo que desiste da tolerância e se desequilibra no espinhal da irritação. 14. Age e constrói sempre, mas não te esqueças de que, se não consegues estabelecer a harmonia e a segurança no íntimo dos outros, podes claramente guardar a calma e a compreensão por dentro de ti. 11.
A lâmpada, para inflamar-se, deve ajustar-se à voltagem. Quem falou aqui? 9. A árvore não dá fruto sem habilitar-se no tempo para isso. 2. Que número, Conceição? 2. Aqui é alguém que clama intempestivamente por melhores dias, sem despender o mínimo esforço para alicerçá-los. Por mais que um homem vocifere, reclamando a luz do sol num hemisfério, onde o relógio aponta à meia-noite, reconhece-á obrigado a esperar pelo amanhecer. Mais alguém? 13. Em quaisquer circunstâncias, conserve a serenidade da paciência, para que te sobreponhas às dificuldades e impactos inevitáveis do sofrimento que comparece no caminho de todos. 3? 13 é esse. Esse é o 13. 10. Hã? 5. 5. Mais adiante, é o doente que reclama a própria cura, em poucos dias, acerca da moléstia determinada que o aflige, para o qual ele próprio organizou campo adequado em vários anos de menosprezo a si mesmo. Eu vou lendo agora todo o texto, eu vou falando os números, tá? Antes de ler cada... É um texto difícil da gente ler, né? Vamos lá então. Paciência e segurança. Número 1. Efetivamente, não te será possível deter as vítimas da precipitação. 2. Aqui é alguém que clama intempestivamente por melhores dias, sem despender o mínimo esforço para alicerçar-los. 3. Ali é o amigo que desiste da tolerância e se desequilibra no espinheiral da irritação. 4. Além, é o pai que exige a regeneração imediata de um filho que ele próprio entregou à dissipação e à leviandade por muito tempo. 5. Mais adiante, é o doente que reclama a própria cura em poucos dias acerca de moléstia determinada que o aflige, para a qual ele próprio organizou o campo adequado em vários anos de menosprezo a si mesmo. 6. Com todos esses casos, rentearás, incluindo talvez familiares queridos, que se mostrem incursos nesses quadros da pressa, a traduzir-se em perturbação. Lembrar-te-ás, porém, de que a ansiedade só por si não serve a ninguém. 7. A aflição inútil quase sempre apenas consegue mentalizar alucinações suscetíveis de piorar quaisquer problemas já de si mesmos graves e complicados. Em qualquer percalço dessa ordem, observa os padrões da natureza. 9. A árvore não dá frutos sem habilitar-se no tempo para isso. 10. Por mais que um homem vocifere, reclamando a luz do sol no hemisfério, onde o relógio aponte à meia-noite, reconhecer-se-á obrigado a esperar pelo amanhecer. 11. A lâmpada, para inflamar-se, deve ajustar-se à voltagem. 12. E uma criança, por mais prodígios de inteligência dos quais forneça testemunho, só atuará com responsabilidade quando o tempo lhe acrescente a madureza. 13.
Em quaisquer circunstâncias, conserva a serenidade da paciência para que te sobreponhas às dificuldades e impactos inevitáveis do sofrimento que comparece no caminho de todos. 14. Age e constrói sempre, mas não te esqueças de que, se não consegues estabelecer a harmonia e a segurança no íntimo dos outros, podes claramente guardar a calma e a compreensão por dentro de ti. Emmanuel. Agora, eu gostaria que todos nós calmássemos os pensamentos. Todo mundo elevasse o pensamento. Acalma os corações. E aí nós vamos agora sentando. É um convite a um exercício, tá bom? Sintam-se à vontade em participar ou não. Que nós possamos fechar os nossos olhos. E a gente vai trazer a nossa atenção para a nossa respiração nesse momento. E que nós possamos inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca, de forma a tranquilizar, a acalmar. E na hora que nós inspirarmos pelo nariz, nós vamos inspirar acolhendo a vida que nos é permitida nesse instante. E nós vamos expirar liberando todas as nossas tensões. E nós vamos imaginar agora uma luz suave. E vocês podem dar cor a essa luz, tá? Essa luz, ela chega envolvendo o seu corpo, trazendo sensações de paz, de amor, de compreensão. E essa luz, ela chega e toca o seu coração. Quando ela toca o seu coração, ela começa a aquecer de forma gentil e acolhedora todos os sentimentos que estão ali guardados. Sentimentos de mágoas, de julgamentos, de durezas. Sem pressa, sem irritação, apenas observe. Traga à sua mente agora uma situação que talvez você foi muito rígido. Talvez com alguém, talvez consigo mesmo. Perceba essa situação sem culpa, sem julgamento. Apenas reconheça. Agora, com delicadeza, com carinho, diga internamente: eu escolho olhar com mais compreensão. Eu reconheço que todos estamos em aprendizado.
Eu libero o peso de julgar e acolho com amor. A indulgência é um convite não para concordar com tudo, mas para compreender além das aparências. Lembre-se, assim como você, o outro também enfrenta suas lutas invisíveis. Respire fundo e permita que essa verdade toque o seu coração. Agora, visualize essa luz se expandindo, alcançando as pessoas ao seu redor, aquelas que você ama e também aquelas com quem tem dificuldades. Envie a elas um pensamento sincero, que você encontre paz, que você evolua com luz e que eu possa te olhar com mais amor e menos julgamento. E por fim, volte esse olhar para si mesmo. Coloque a mão sobre o coração e diga com carinho: eu me perdoo pelas vezes que eu fui duro comigo. Eu me acolho com paciência. Eu estou aprendendo e está tudo bem. Permaneça alguns instantes nesse sentimento. Respire. Sinta. Acolha. E quando estiver pronto, vá retornando suavemente, voltando a sua atenção à respiração novamente. Inspire pelo nariz, solte pela boca e vá abrindo os olhos, levando com você a leveza da indulgência e a escolha consciente de amar mais e julgar menos.